Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Por bondade, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 5, e nós quero ler a parte B do versículo de número 4, e também a parte B do versículo de número 10. Lucas, capítulo de número 5, o versículo é número 4, e também o versículo de número 10, porém estarei lendo somente a parte B dos versículos. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. A parte B do versículo de número 4 diz assim: faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. O versículo de número 10, a parte B, diz assim: não temas, desde agora em diante será pescadores de homens. Meus queridos, podeis vos assentar. Que Deus, pela tua infinita misericórdia, continue nos abençoando, nos guardando, nos sustentando. Culto dirigido pelo Departamento de Missões. Quando falamos de missões, isso faz-nos pensar um pouco, porque nós ouvimos bastante dizer que missões está no coração de Deus, e isso é real, é fato, é verdade, e é uma verdade absoluta. Porém, há uma necessidade de nós, como igreja, adotarmos também isso. Precisa estar no coração de Deus, mas também precisa estar no coração da igreja. Nós, quando começamos a estudar, em especial, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que há uma necessidade, há uma convocação para a grande comissão. Quando ouvimos louvores como nesta noite foram entoados ao Senhor, isso faz-nos pensar mais a respeito da missão dada à igreja. Quando olhamos como o departamento de integração adoravam ao Senhor, e junto nós podíamos adorarmos também, onde eles diziam que não há Deus igual, não há. Esse é o único Deus, é o verdadeiro Deus. Mas quando as irmãs começaram a adorar ao Senhor com este louvor, esse também nos preocupa e faz-nos pensar um pouco mais, onde elas adoraram ao Senhor, dizendo que parte dos irmãos da igreja primitiva morriam, mas não negavam a sua fé de cristão. E a história diz que as ruas ficavam tomadas de sangue, mas eles não negavam. E é interessante, ainda nessa linha de raciocínio, é que a igreja primitiva, os apóstolos, os irmãos não tinham grandes mensagens, não faziam belos esboços da palavra de Deus. A palavra era arrependei-vos, mas havia uma coisa que fazia um grande diferencial na vida dos irmãos da igreja primitiva. Os irmãos tinham amor, eles tinham união, eles morriam, mas não negavam. Muitos morreram para ajudar seus companheiros, mas não negavam a sua fé. E dentro do que já ouvimos, hoje não está tão simples, as coisas não caminham tão bem, mas para eles também não eram fáceis, pois eram perseguidos, eram mortos por não negar a sua fé de cristão. Mas nesta noite, eu creio que o Espírito Santo, como foi dito, irmãos, ele tem uma palavra de despertamento a mim, para que eu venha a ser reavivado novamente, que essa chama que já houve um dia, ela volta a habitar entre nós, ela possa pairar em nossas vidas, principalmente, começando por mim, que venhamos ter mais desejo em fazer missões, visto que isso começou pelo próprio Deus,
Meus queridos, quando eu olho para esses louvores que foram adorados, eu começo a pensar, aquelas pessoas não estavam preocupados em se apresentar bem, aquelas pessoas não estavam preocupadas em abrir mão de alguns caprichos que para nós, hoje na atualidade, parece difícil, né? Às vezes, estar uma hora dentro de um templo adorando ao Senhor, parece ser um sacrifício, e coisas banais deste mundo, faz muita diferença para nós. Às vezes nós dizemos, não, para servir ao Senhor, eu não preciso abrir mão dessas coisas, eu não preciso deixar, eu não preciso fazer assim. Mas aqueles cristãos, como as irmãs adoraram, eles morriam, irmãos, eles vertiam sangue, quanto hoje a frieza às vezes tem nos alcançado, e nós achamos difícil, às vezes, parece que é muito quente para a gente estar em determinados ambientes, em algum propósito, parece que tirar alguma coisa de nós, isso vai fazer com que, vai nos atrapalhar a viver. Mas aquelas pessoas eram jogadas, né, para cães comerem eles vivos, eram para se divertir. Os maiorais daquelas vezes jogavam os crentes, né, dentro de arenas e soltavam alguns leões. Alguns eram colocados dentro de alguns baldes grandes de azeite fervente, e ali eram mortos, né, outros eram mortos ao fio da espada, mas eles não negavam a sua fé. Aleluia. E nos dias atuais a gente está vendo tanto, né, irmãos, hoje se a gente não se atentar, e eu não queria, não era o que eu tinha planejado para falar de início, mas se nós não atentarmos, irmãos, e abrirmos os nossos olhos espirituais, daqui uns dias nem coragem de dizer que Jesus está voltando teremos mais. A Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse os seus dias, nenhuma alma se salvaria, e nós estamos caminhando para dias difíceis. A gente entrava dentro da igreja, a gente via jovens chorando na presença do Senhor, a gente via crianças nadando no Espírito, as irmãs nem se diz, irmãos obreiros. Hoje a gente entra dentro da igreja, está todo mundo caladinho, quando a gente não está sentado observando alguém orar e buscar a presença, e quando alguém fala em língua estranha, parece que é estranho mesmo, no meio de um povo pentecostal, mas nós estamos num culto, aonde dizemos que é culto da missão, aonde o departamento da missão, irmãos, e essa é uma missão da igreja. Nós somos pentecostais, nós ainda continuamos pregando que Jesus é o mesmo, que Ele ainda salva, irmãos, que Ele ainda cura, que Ele ainda batiza, que Ele ainda renova, que Ele enche a sua igreja do seu poder. Aleluia, oh glória a Jesus. Meus irmãos, se eu pudesse dar um tema para o texto qual eu quero comentar em poucos minutos, quero ser breve com os irmãos, eu diria a visão que muda projetos de vida. Quando nós lemos no versículo 4, já deu para entender, se nós lermos todo ele, diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, né? Então já dá para nós entendermos de quem a gente vai falar, e ele diz, olha, faz-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. Depois ele continua dizendo, e disse Jesus a Simão, não temas, né? De agora em diante serás pescadores de homem. Para nós entendermos melhor, irmãos, no versículo 1 do capítulo 5 de Lucas, nós encontramos, dizendo que aconteceu que o povo apertando a Jesus, perto de um lago chamado Genezaré, também é conhecido como Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, e esse mar era considerado como um lago muito grande, de água doce, e a história diz que por ser um lago muito grande, havia uma espécie de uma praia ao redor, e a multidão começou a apertar a Jesus, porque eles queriam, aquela multidão havia ido ali, segundo o médico Lucas, o escritor deste livro, ele deixa claro que eles estavam apertando a Jesus, porque a multidão
queria ouvir a palavra de Deus. Então, aquele povo se locomoveu para aquela região onde Jesus estava, porque eles tinham desejo de ouvir de Jesus a palavra de Deus. Agora, se nós extrairmos desse primeiro versículo, dá para nós entendermos como o povo primitivo estava com sede de ouvir da palavra de Deus. Aqui não diz que era 10, 20, ou 100, ou 150, ou 200 pessoas, mas a Bíblia diz que era uma multidão, e aquela multidão, ela começou a oprimir Jesus. E no versículo de número 2, nós vamos ver que viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Meus irmãos, agora, quando eu olho para o versículo de número 1, que o segundo deixa uma clareza para nós entendermos essa história, é bem fato que o povo queria ouvir de Jesus a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, e coisa boa é estar em um ambiente. Nesta noite foi dito pelo dirigente evangelista, irmão Saulo, que o nosso querido irmão havia feito a melhor decisão da sua vida. Ele teria tomado a melhor atitude da sua vida, aceitar a Jesus, porque está próximo de Jesus, está aonde Jesus está. Como o povo estava nesse dia junto a esse lago, conhecido como o Mar da Galileia, é maravilhoso, porque eles iam ouvir a palavra de Deus. Um pouquinho mais à frente em Lucas, no capítulo de número 19, e o versículo de número 40, as pessoas começaram a questionar Jesus, e dizer para Jesus: Jesus, manda que os seus discípulos se calem, parem de falar. Jesus vira para aquelas pessoas que estavam reclamando dos discípulos falarem a respeito do reino do céu, e diz: olha, se estes se calarem, até as próprias pedras se clamarão. Então nós entendemos que se Jesus falou da palavra de Deus, pregou a palavra de Deus, a igreja tem como missão continuar pregando a palavra de Deus. Aleluia! E é interessante, como eu disse, a nível de título, se eu pudesse dar um título, aqui no versículo de número 2, meus irmãos, e viu, quem viu? Jesus, 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido dos barcos deles, daqueles barcos que eram deles. Agora, é interessante que Jesus olha, sendo imprensado pela multidão, ele olha para o lago, para o Mar da Galileia, e avista apenas 2 barcos, mas a história diz que tinha aproximadamente 450 barcos, um próximo do outro. Aleluia! Agora, isso me faz entender, irmãos, como era um lago grande, a história diz que ali circulava mais de 3.000 barcos naquele lago. Era um lago até bem extenso, apesar de ser de água doce, mas era um lago que media a sua largura 13 quilômetros e a sua expansão 21 quilômetros. Então dá para nós entendermos que era um lago bastante intenso. Então havia um fluxo, mas naquele momento alguns historiadores dizem que havia aproximadamente 450 barcos, mas Jesus, eu acredito que ele estava olhando para a multidão e ele vira e vê 2. O que eu entendo? É que Jesus não erra o seu alvo. Aleluia! Você que está aqui nesta noite, não se preocupe. Tem mais pessoas, talvez o Senhor não vai falar comigo. Olha, eu estou convicto de que Deus tem a palavra para você. Havia muitos barcos, mas Jesus avistou apenas 2, e nesta noite eu creio que você é um escolhido de Deus para ouvir a sua palavra. Aleluia! Meus irmãos, continuando, no versículo de número 2, diz que os pescadores haviam descido dos seus barcos e estavam
estavam lavando as redes. Então aqueles homens haviam trabalhado, e vamos ler o versículo de número 3 para nós entender. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então Jesus entra num dos barcos, e um dos donos daquele barco chamava Simão, e ele entra dentro do barco. Simão havia descido do seu barco, estava lavando as suas redes, mas Jesus, oprimido pela multidão, entra no barco de Simão e pede para Simão afastar um pouquinho. E o versículo de número 3 diz que, enquanto Simão afasta o barco, Jesus se posiciona para a multidão e continua ensinando. Agora é interessante que, enquanto Jesus ensinava a multidão, nós percebemos que o dono do barco, eu creio que se assentou também para ouvir o mestre falar. E isso é muito bom. É quando eu saio da minha casa, é quando você desloca da sua casa e vem até a igreja e entende que esse ambiente é um lugar de adoração, é um lugar de reverência, é um lugar onde nós viemos para ouvir o mestre falar. Aleluia, oh glória a Jesus. No versículo de número 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, dono do barco: faze-te ao mar e lança as vossas redes para pescar. Agora, aquele homem, Jesus avista 2 barcos. Quantos barcos Jesus avistou? 2 barcos. Jesus entra num daqueles barcos. O dono dele chamava Simão. Tá bom, Simão Pedro, glória a Deus, Simão Pedro. Então, ele pede para afastar. Agora, quando ele encerra o sermão, ele pede para o dono do barco, que havia trabalhado, nós vamos ver, já estava lavando as suas redes, que eu creio que já estava cansado, voltava, e Jesus pede novamente: olha, faz-te ao mar. É como se dissesse: torna a ligar os seus barcos, ou a remar, e vamos para o alto mar. Torna voltar para o mar, e chegando lá, lança as redes para pescar. No versículo de número 5, se você estiver acompanhando, e respondendo Simão disse: mestre. Porque ele reconhece que Jesus é mestre? Porque Jesus estava falando para uma multidão, e enquanto Jesus estava dentro do barco dele, ele parou para ouvir o que Jesus estava falando. E é quase impossível, quando Jesus fala no meio de nós não reconhecermos que é a palavra fiel dele falando conosco. E Pedro, ou Simão, como os irmãos quiserem, ele estava ali. Agora, quando ele recebe essa ordem, porque Jesus não estava pedindo, e disse: olha, faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E ele responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, aleluia, lançarei a rede. Oh glória a Jesus. Agora, eu consigo extrair algumas lições para nós. Alguém que já estava, segundo o relato de Lucas, ele havia trabalhado toda a noite. Então não é simples trabalhar toda a noite. Eu creio que eles estavam cansados, e agora eles retornam. Eu creio que aqui não deixa claro, mas à luz de uma história, diz que ao amanhecer eles estavam retornando. Não me lembro muito bem o horário, mas eu lembro que eles haviam trabalhado toda a noite e retornaram, e Jesus estava ali à beira da praia e dá-lhe uma ordem para voltar. E ele simplesmente reconhece, porque ouviu o mestre falar, e diz: mestre, nós estamos, é como se ele dissesse: olha, eu trabalhei toda a noite, estou cansado, tudo o que eu preciso é voltar a ancorar o meu barco, e pegar as minhas redes, e terminar o meu trabalho, lavar para guardar, para que
nessa noite próxima eu venha pescar novamente. Agora, é interessante, irmãos, que nesse versículo eu encontro alguns respaldos para nós que estamos neste culto denominado, dirigido, pelo Departamento de Missões. Eu consigo entender que muitos de nós já estamos cansados. Muitos de nós dizem: olha, eu já estou há mais de 20 anos servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, já estou cansado, vou lavar as minhas redes, vou consertar. Algumas outras versões diz que eles estavam lavando e consertando as suas redes, mesmo não tendo apanhado nada. Eu entendi que é preciso lavar as redes, e é interessante que quando lavamos as nossas redes, não significa também que estamos mostrando ou dizendo que vamos encerrar, mas estamos dizendo que estamos nos preparando para novamente lançar a rede outra vez. Quem sabe naquela noite não foi boa, mas o amanhã vai ser melhor. E eu aprendo que muitos de nós já estamos há mais de 20 anos pregando o Evangelho, e talvez não temos apanhado muitos peixes ao lançar as nossas redes, mas aqui nós podemos aprender uma lição que, quando Pedro disse: olha, havendo trabalhado toda a noite, mestre, nada apanhamos, mas porque mandas, eu lançarei a rede. Então, o convite, quando olhamos para Marcos, no finalzinho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, ele diz: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Isso já está se tornando um textuário para nós, mas é bom nós lembrarmos que nós fazemos parte de uma grande comissão, que precisamos continuar indo, pregando, anunciando, mesmo que uns não aceitem, mesmo que uns não queiram aceitar, mesmo que alguns não reconheçam que esta é a palavra do Mestre, mas porque Ele manda, ide, nós precisamos continuar pregando o Evangelho do Senhor. Aleluia! E eu posso perceber, irmãos, que muitos de nós, numa noite como essa, às vezes esperamos uma palavra diferente, mas eu creio que o que o Espírito Santo quer nesta noite é fazer-nos entender que nós vivemos debaixo de uma ordem do Senhor, e a ordem do Senhor é ide. E depois que nós vamos, a segunda grande ordem do Senhor é que vinde, tanto que ele diz: vinde benditos do meu Pai, vinde todos que estáis cansados e oprimidos. É a segunda ordem do Senhor Jesus. A terceira grande ordem do Senhor é ficai, porque depois que a igreja vai e prega, alguém vem, ele precisa ficar em Jerusalém, até que do alto ele seja revestido de poder, para também sair pregando o Evangelho do Senhor. Aleluia! No versículo de número 6, meus irmãos, eu quero ser bem leal e fiel a esse texto. No versículo de número 6, diz que eles foram e, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhes as redes. Olha como é maravilhoso, meus irmãos, observarmos essa preciosa palavra. Depois que Jesus dá uma ordem para eles voltar ao mar e lançar a rede, eles já cansados, já havia trabalhado toda a noite, foi o questionamento, mas eles foram. E agora no versículo de número 6, depois que lançaram, a Bíblia aqui diz que, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que se rompia as redes. Pode ser que você, meu querido, pode ser que para mim, talvez nós temos pregado mais de 20 anos, vou continuar nessa frase, talvez não tenhamos pegado, mas o tempo da colheita está chegando. Nós precisamos continuar na missão que foi dada a mim e a você. Se o teu chamado é para adorar, continue adorando. Se o seu chamado é para ensinar, é de mestre, continue instruindo. Se o teu chamado é para pregar, continue pregando a palavra. Aleluia! Oh, glória a Jesus!
Agora no versículo de número 7, nós vamos encontrar algo que vai somar conosco como igreja. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Quantos barcos eu disse que Jesus viu? 2. Pedro estava nele, pescando, lançou as redes e a rede estava cheia, estava para se rasgar. Vou usar essa palavra. Mas aí ele olha para o outro barco e dá sinal, vem, é companheiro. É que eu entendo, é que quando um está pregando, o outro precisa estar orando, pedindo: Senhor, abençoa. Quando um sai para a rua para evangelizar, eu não posso ir, mas eu vou interceder. Agora aqui eu vejo um companheirismo entre os companheiros. Agora é difícil quando a igreja começa: olha, eu não aceito, eu não gosto, eu não quero, isso não é de Deus. Porque nós vemos na palavra de Deus, e Lucas escreve e está aqui, e fizeram um sinal para o companheiro, é como se disseram: olha, venha cá, você também vai fazer parte. E no final do versículo diz que os dois saíram com seus barcos, com bicos empinados, com muito peixe. Então quando um prega e o outro ora, não significa que foi o outro que ganhou. Quem ganhou foi a igreja, quem ganhou foi o reino, quem está sendo povoado é o céu, porque nós vivemos em união, companheirismo. Aleluia. Tem um pastor, ele disse: eu sei que é ruim, mas é o que tem para essa noite. Aleluia. No versículo de número 8, vamos adiantar um pouquinho, que eu creio que Deus quer fazer coisas ainda grandes no nosso meio. No versículo de número 8 diz assim: olha, e vendo isso, Simão prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Agora olha como é que Pedro reconhece o senhorio do Senhor, porque debaixo de uma ordem do Senhor, eles param com o trabalho que estavam fazendo, lavando as suas redes, mas entram novamente para o barco, vai para o alto mar, lança a rede enche de muitos peixes, eles voltam, e quando eles vê, quando Pedro aproxima, ele diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador, pescador. Eu até falei pecador, mas aqui está escrito pescador. Eu posso entender que ele olha para Jesus e diz: olha, quem é este homem que trabalhando eu e meus companheiros a noite toda lançando, estamos exaustos, estamos cansados e não apanhamos nada, mas debaixo de uma ordem ele manda lançar a rede, e quando nós lançamos ela vem cheio de peixe. O que eu entendo com isso, irmão? É que nesta noite o Senhor também tem vitória para mim, tem vitória para você. O seu vizinho vai sair também com o barco dele cheio de vitória, porque aonde Jesus está, aonde ele manda lançar a sua palavra, nós saímos, irmãos, abastecidos, porque ele não nos deixa voltar para casa do mesmo jeito que nós viemos. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! E o versículo de número 10 diz assim: porque está escrito, perdão meus queridos, a minha folha voou. Versículo de número 10 diz assim: ó, e de igual modo também a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, eu contei uma história, um relato do capítulo 5 até o versículo de número 11, onde esses homens que trabalhavam na pesca, podemos dizer, nos nossos dias, seriam pescadores profissionais, trabalhavam na pesca para sustento de suas famílias, mas eles tiveram uma surpresa, porque o mestre entrou no barco de um, e até o outro barco que ele avistou, que depois Jesus, pelo texto nós entendemos, que ele deu ordem para Simão ir lançar, mas os companheiros falaram assim: olha, se Simão está indo, companheiro é assim, aleluia. Se o nosso companheiro está indo, nós vamos também, mesmo que mais distante, porque o texto deixa claro que os dois barcos não estavam muito próximos, porque precisou dar sinal para que os companheiros fossem
ajudar. Irmãos, é assim que a igreja, nessa missão, nessa grande comissão de evangelizar, alcançar pessoas que estão aí tirando as suas vidas, vivendo uma vida miserável, sem esperança, sem expectativa de vida, a igreja tem essa missão de anunciar que Jesus é a solução, é aquele que pode transformar água em vinho, é aquele que pode transformar uma noite inteira de fracasso em uma manhã, em uma única lançada de rede, você apanhar mais do que talvez toda a sua semana. Aleluia. E eu vejo aqui, irmãos, que quando Pedro se prostra aos pés de Jesus e olha para ele dizendo que ele era pescador, que não valeria, é como se Pedro dissesse: olha, Jesus, não perca o seu tempo comigo, eu não mereço. Mas Jesus faz uma frase extraordinária para Pedro, dizendo: Pedro, não temas, de agora em diante não será mais pescador de peixe, Pedro. Você não vai mais ficar lançando a rede para pegar peixe, mas você vai lançar a rede para pescar homens para o meu reino. E isso é maravilhoso. Essa mesma incumbência está não só a mim, mas a esses companheiros, a toda a igreja. Nós precisamos continuar com a nossa consciência ligada ao trono do céu, que nós somos a igreja que temos uma incumbência de evangelizar, em especial aonde estamos. Essa é a missão da igreja. É interessante, igreja, que os anjos pediram ao Senhor para fazer aquilo que nós fomos incumbidos de fazer. Eles pediram ao Senhor se poderia eles evangelizar, pregar o evangelho, mas o Senhor não permitiu, mas permitiu a mim e a você. Isso é um grande privilégio, mas mesmo que muitas vezes não entendemos o tamanho dessa chamada, o tamanho deste privilégio, de sair em uma rua, como saíamos já há algum tempo nos comércios, orando, saímos nas vias, evangelizando. Isso é um grande privilégio, para que as pessoas saibam que aqui há uma igreja que continua pregando que Jesus ainda salva, que Jesus ainda é a solução. Aleluia. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. E é interessante que depois que Pedro e os seus companheiros, a Bíblia agora no versículo 10 deixa claro que João, e seu irmão, os filhos de Zebedeu, eles também companheiros de Simão, ouviram, e agora a Bíblia diz assim no versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram ao Senhor. O que eu entendo, meus queridos, é que vale a pena servir ao Senhor. Está difícil, mas vale a pena servir ao Senhor, porque em breve, irmãos, nós estamos vendo noticiários, quando lemos a palavra de Deus, não resta muita coisa mais para se cumprir. Aí os movimentos, o governo, há uma movimentação para que haja um que venha governar o mundo, que venha trazer solução, e nós sabemos que o projeto da igreja, nós cremos em um arrebatamento. Então a igreja, eu e você, que moramos, que congregamos, que estamos aqui servindo ao Senhor em São Domingo, vamos acordar, igreja, enquanto há tempo, e resgatar mais vida, dizer para ele: meu irmão, acorda, porque ainda há tempo de você subir no arrebatamento. Ainda há tempo, ainda há tempo. Deus olhou para a terra e viu a mim, mas viu a você, a todos nós que estamos aqui, e nos chamou. Olha, agora você não é mais vaqueiro, você não é mais pecuarista, você não é mais professor, mas vocês agora são ganhadores de almas. Isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar digno, é aquele que come do seu suor, mas nós não podemos fazer disso prioridade para nós continua ainda sendo pregar o evangelho, fazer missões, porque isso está no coração de Deus e precisa estar no meu e no seu coração. Aleluia, aleluia.
se os primórdios, se a igreja primitiva tivesse recuado, não tivesse vertido sangue, morrido, talvez esse evangelho não tivesse alcançado a mim e a você, mas alguns padeceu, e Jesus morreu de braços abertos, para que nós pudéssemos pregar o evangelho. Quando nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 12, as pessoas ficaram ali debaixo de uma ordem, e eles receberam do céu um avivamento, um poder tremendo. E no capítulo 12, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, deixa eu encontrar aqui, irmãos, diz, nós vamos ver esse homem que Jesus fala para ele que agora você não vai ser mais pescador de homem, de peixe, mas pescadores de homem. A gente vai ver no versículo 41, irmãos, ele dizendo, ele questionando, porque nós vemos que quando o poder de Deus desceu, e que aquelas pessoas ficaram cheios do Espírito Santo, no versículo de número 12, diz, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz que algumas pessoas começaram a questionar aquele movimento do Espírito Santo. Aleluia. E no versículo de número 13, diz que alguns zombavam e diziam, estão cheios de mosto, é como se dissesse, olha, eles estão bêbados. Em meio-dia, esses homens, em vez de estar trabalhando, pescando, estão bêbados, estavam bebendo. Olha como estão embriagados aqueles homens, como essa fala se dissesse assim. Mas, irmãos, quando nós lemos no versículo 39, eu quero dizer, Pedro levanta cheio de autoridade. Aquele pescador agora era o homem, não mais pescador de peixe, mas pescadores de homem. Esse levanta cheio de autoridade e diz, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Quando o homem aceita Jesus, quando ele recebe a Jesus, quando ele reconhece o seu estado, ele entra num processo, e ele começa agora a fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Pedro agora cheio de autoridade, levanta, não mais para pescar, mas para dizer, olha, vocês precisam arrepender dos seus pecados, vocês crucificaram a Jesus, o Salvador, mas precisam arrepender. E eu acho interessante que ele justifica, porque as pessoas achavam que eles estavam bêbados, e no versículo 39 ele disse, ó, porque a promessa diz respeito, não só a mim, mas a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então essa promessa, ela está sobre a minha vida, sobre a vida dos companheiros, porque Jesus nos chamou, Ele morreu e nos chamou, ide por todo mundo, evangelizai as pessoas. E eu até acredito, irmãos, que recebendo uma palavra dessa não é fácil dar glória a Deus, mas é necessário. Aleluia, oh glória a Jesus. Pedro, irmãos, cheio de autoridade, no versículo 40 de Atos capítulo 2, ele disse, olha, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Já no 41 ele disse, olha, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora aquele pescador, irmãos, era um pregador, era alguém que estava anunciando o evangelho, e ele levanta na sua primeira pregação, quase 3.000 almas se agregaram para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado, e nós teremos que nos curvar. Já Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus e o confessará. Então não há escapatório, nós vamos ter que curvar diante do Senhor e apresentar aquilo que foi incumbido a mim e a você. Aleluia. E eu não tenho muito tempo mais. Eu quero encerrar dizendo que todos receberam um chamado, todos que aceitaram a Jesus de bom grado receberam esse chamado de anunciar o evangelho, de pregar a palavra de Deus. Jesus pregou. Nós começamos o capítulo de número 5 de Lucas, o médico amado,
Ele começa iniciando dizendo que Jesus, a multidão imprensava Jesus, e Jesus olha e mira em 2 barcos, em um monte de barcos, e eu quero que nessa noite, Jesus escolheu eu e você, para nós estarmos aqui, para ouvirmos essa palavra, porque somos escolhidos do Senhor, para proclamar esse evangelho, a tempo e fora de tempo. Está chovendo, nós estamos dizendo que Jesus vai voltar. Está com sol, nós também dizemos que Ele vai voltar. Está à noite, nós continuamos dizendo, Ele vai voltar, e nós precisamos nos despertar. Eu quero convidar você a estar de pé, em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Ainda essa semana, eu disse para um cooperador, eu creio que ele está entre nós, eu disse para ele: filho, fica firme, se Deus falou contigo, Deus não erra o alvo, o olhar de Deus está sobre nós. Não, hoje à tarde eu estava conversando com alguém da minha família, disse: meu filho, eu reconheço o meu chamado, e determinados, e assim foi citado, isso não é para mim, eu reconheço, cada um de nós recebemos um chamado de Deus, cada um de nós recebemos um chamado, mas por vezes é mais fácil talvez cavar e enterrar o meu chamado, como fez alguém à luz da Bíblia Sagrada. Mas nesta noite é noite de nós desenterrarmos o nosso talento. Tem pessoas aqui entre nós, queridos, que foi capacitado, foi cheio do Espírito Santo, e às vezes nós recolhemos. Olha, não, esse não é para mim, isso não é para mim. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para aqueles 2 barcos, olha para aqueles homens que estavam ali preparando as suas redes para guardar, e quem sabe, não, a Bíblia não diz que no outro dia eles iriam pescar à noite novamente, porque parece que eles começavam a sua pesca mais à noite, porque eles disseram para Jesus que havia pescado toda a noite e nada havia apanhado. Eu quero te dizer que essa noite ela está passando, aleluia, o dia está amanhecendo. Vamos arregaçar as nossas mangas, vamos lançar as nossas redes. O que é a rede? É pregar, é lançar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do seu estado. Então não é eu pregar um sermão lindo aqui que vai fazer você reconhecer que você precisa de Jesus na sua vida, porque Pedro, a pregação dele não era muito bonitinha. João Batista não pregava muito, a pregação deles é: arrependei-vos dos vossos pecados. E se nós não arrepender, perdão-me, mas se nós não arrependermos dos nossos pecados, a trombeta vai zoar, queira você ou não, goste você ou não, ela vai zoar, e aqueles que estiver preparado vai subir. Os que estiverem preparados, aleluia, para a glória de Deus, para que o céu se abale sobre este lugar. Quantos aqui estão preparados para ouvir a trombeta do Senhor? Porque se não tem ainda quem está preparado para ouvir o zoar da trombeta, e ela vai zoar, queira você ou não, goste ou não, ela vai zoar. Eu te pergunto, você quer fazer um compromisso nesta noite? Onde está a primeira pessoa que quer fazer como Pedro e os demais daqueles barcos, que deixaram tudo e começaram a seguir a Jesus? Agora você não vai mais só fazer os seus trabalhos domésticos, mas você também vai ser um atalaia do Senhor. Você agora vai ser um pescador de homens, de almas, vai resgatar vidas que estão perecendo. Há em nosso meio alguém que queira fazer um compromisso com Jesus nesta noite? Aonde está a primeira pessoa que queira aceitar Jesus? Oh, glória a Jesus. Como o meu tempo é curto, eu não posso insistir, e também não tenho certeza se tem alguém aqui que ainda não é evangélico. Eu creio que os que estão aqui são fiéis e verdadeiros servos do Senhor, mas se você não está convicto da sua subida para o céu, eu te convido em nome de Jesus. Faça como Pedro,
faça como os demais, faça como a igreja primitiva. Olha, a partir de agora, eu vou assumir a minha posição de cristão, de alguém que serve ao Senhor, de alguém que agora vive para ouvir a palavra de Deus. Aonde está a primeira pessoa? Eu percebo que tem alguém que precisa fazer um concerto nesta noite. Eu estou sentindo isso da parte de Deus. Aonde está essa vida que queira se manifestar? Parece que o sermão foi um pouco pesado, mas é assim que Pedro pregava, é assim que Jesus pregava, é assim que João Batista pregava. Às vezes João Batista falava até um pouquinho mais pesado: arrependei-vos dos seus pecados. Ainda há uma oportunidade. Oh, glória a Jesus. Eu não sei se você está alegre, mas há 2 motivos para nós alegrar. Primeiro, uma vida está se rendendo. Segundo, lá no céu já está de festa. Imagine nós como é que era para estar. Era para nós estarmos falando em língua estranha, era para nós somos pentecostais de igreja. Aleluia. Oh, glória. Os céus estão em festa. Oh, glória a Deus. Ainda há uma oportunidade, ainda há pessoa entre nós, querido. Você precisa fazer um concerto nesta noite. Amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. E não estamos aqui para amedrontar ninguém, mas estamos dizendo: arrepende dos seus pecados enquanto há tempo. Jesus está voltando, os sinais estão aí se cumprindo, a igreja está esperando. Nós estamos esperando é a volta de Cristo. Oh, glória. Você que precisa fazer um concerto: eu não tenho muito tempo mais. Aonde está a segunda vida? Aonde está a segunda vida? Eu te convido em nome de Jesus. Aonde está a segunda vida para Jesus nesta noite? Vocês sabem adorar aquele lá? Amanhã pode ser tarde demais? Alguém sabe? E aí, como o meu tempo já está se esgotando, a gente dá um sinalzinho e nós paramos. Aleluia. Jesus quer fazer coisas grandes aqui em poucos minutos. Eu sei que para Jesus fazer é um estar. Nós estávamos em uma visita e eu quero usar um testemunho, onde o evangelista Saulo, ele dizia assim que para Jesus fazer as coisas é muito fácil, é muito rápido. Ele não precisa de tempo para fazer nada. Oh, glória. Irmãos, eu estou sentindo uma graça neste lugar. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas essa palavra, ela está em mim. Eu preciso me despertar, eu preciso acordar. Porque, meus irmãos, quando na minha infância nós chegávamos num culto como este, meu Deus do céu, quase que precisava da gente dizer assim: irmãos, por favor, se acalme. Meus queridos, falem um pouquinho mais baixo. Precisava de campainha, pim, 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 para alguém parar. Hoje está precisando. Irmão, abra a sua boca e dá glória a Deus. Levante a sua mão, diz para Jesus: eu estou rendido, Senhor. Espírito Santo, eu estou aqui. Faz de mim, receba a minha adoração. Pode ser muito tarde. Moço, eu vou ser mais ousado. Moço, ouve essa letra deste hino. Te quer libertar. Por acaso tu ris, ó amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Nós estamos falando de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Continua aí, filha. Ajuda ela aí. Cadê? Alguém ajuda, irmãos, ajuda. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Ainda tem um moço, irmãos. Ele pode não fazer essa decisão, não tem problema. Mas nenhum desses que estão aqui pode te garantir. Porque hoje você tem a escolha: vida ou morte. Olha, o que você vai querer aceitar? Amanhã pode ser. Aonde está você? A visão do Espírito Santo já te viu. Jesus está te vendo. Você faz parte dos dois. Aleluia.
Ele está olhando para você. Como eu queria ir, meu irmão, e te dar um abraço e dizer: meu filho, hoje é a oportunidade. O tempo está passando, eu não posso ir nem um minuto mais. Neste mundo, Essa paz vai passar. Esse dinheiro vai queimar, porque a Bíblia diz que essa terra vai pegar fogo. Aleluia. O que vai restar para nós é uma eternidade, igreja. mas na O que nos resta é uma eternidade. Agora tem duas escolhas: uma eternidade com Cristo e uma eternidade sem Cristo. Qual que você vai escolher? eles não Tuas vidas já reconheceu que sem Jesus no barco não dá. Porque se Jesus estiver no barco, pode lançar a rede, porque vai pregar em nome de Jesus. Se você lançar, ela vai vir cheia. O texto que nós lemos diz que o barco veio com o bico empinado, porque estava cheio. Você vai ser um grande ganhador de alma. Aonde estão aquelas pessoas que também querem ganhar alma? Vem em nome de Jesus. O meu tempo está acabando e eu vou continuar. Enquanto as pessoas que querem ser ganhadores de alma para Jesus, quer ter barco cheio, Jesus vai capacitar crente nesta noite. Oh glória! Aleluia. Projetos de Deus vai ressuscitar nesta noite, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Ai, ai, ai. Eu sinto aqui na... Eu vou insistir mais uma vez. Eu vou insistir mais uma vez. Aleluia. Porque eu me lembro, num dia desses aí, meus queridos, eu creio que foi o ano passado, eu insisti muito com um rapaz que ficava bêbado na rua. E eu disse para ele que podia ser a última oportunidade da vida dele. E ele veio aqui. E ele veio. Sem forças, desanimado. Só que ele não permaneceu. Decidida. E eu louvo a Deus por esta palavra aqui. Ela diz que a palavra não cai por terra. Deus conhece tua E em poucos dias ele estava sendo enterrado. Sabe o que Não brinque com Deus. Deus está vendo pessoas aqui. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas. Aleluia. E mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Deus colocou em tua mão. É hora de você entrar no barco de novo. E o interessante é que Ele quer usar o seu barco. Aleluia. Você não está entendendo, porque senão você já estava aqui na frente. Aleluia. Não é hora, igreja. Não é hora de guardar a rede. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, glória a Jesus. Não Deus é está fazendo hora coisas de grandes. parar. Diga Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Oh, meu Deus. Quem mandou você parar? Agora eu... Só um minutinho.
vou perguntar, as pessoas que estão reconciliando, por favor, levante a sua mão, por bondade. Por bondade, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que vieram aqui à frente e falam, não, eu estou reconciliando ou aceitando Jesus, me dá um sinal. Uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Aonde está a 4ª pessoa? Entre os que estão aqui na frente, alguém que quer ser a 4ª vida? Eu preciso orar, irmãos, meu tempo está acabando. Só que eu também preciso obedecer a alguém que é superior a mim. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Vamos orar. Eu posso fazer um pedido inusitado? Aos meus companheiros que aqui estão, por bondade, só aqueles que puderem e quiserem, vamos descer ali, vamos colocar as mãos sobre a vida. Tem vidas, irmãos, tem pessoas que vão ser renovadas, tem pessoas que vão sair daqui com um chamado especial. Olha o que Jesus está fazendo, isso é lindo, irmãos. Só o Espírito Santo faz isso. Às vezes a gente pensa que isso está escasso em nosso meio. Não, há o poder de Deus, ainda está conosco. Deus está conosco, querido. Irmãos, por bondade, irmã Patrícia, traz a irmã Catiane até aqui à frente, por bondade. Deus, em nome de Jesus, cuida que é tua, Senhor. O irmão ali é batizado no Espírito Santo, foi batizado. Jesus batizou com o Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Tem pessoas falando em língua estranha pela primeira vez, que igreja. Isso é maravilhoso, isso só confirma a presença do Eterno. O único que faz isso é o próprio Jesus, e Ele está em nosso meio. Eu não sei se você tem motivo para glorificar, mas eu estou com a minha alma alegre. Nós vamos orar. Querida, você pode cantar algum hino aí para nós? Concernente, nós vamos orar. Enquanto ela estiver adorando, pessoas vão ser renovadas, pessoas vão ser cheias. Por bondade, queridos, começa a orar sobre a vida. Jesus está levantando uma nova geração de pregadores, de ganhadores de alma. Irmãos, entre esses que estão, tem pessoas que vão sair com um barco cheio, porque Ele voltou a lançar a rede. Eles vão lançar a rede, e o Espírito Santo vai trazer os peixes. E esses peixes que eu estou dizendo, meu irmão, isso é uma figura de linguagem. São vidas, são almas. Nós vamos ver com os nossos olhos ainda esse tempo, nesse tempo, aleluia. Eu não sei que tempo é esse que o Espírito Santo me manda, mas nesse tempo a igreja vai voltar a presenciar almas rendendo ao pé do Senhor, porque ainda há remanescente neste lugar. Querido Deus e eterno Pai, começa agora, Senhor, a visitar essas vidas que estão aqui à frente. Pai, renova com teu poder e com teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, enche, Senhor. Pai, eu não tenho palavras sábias, mas o Senhor não precisa que eu fale nada, começa a encher. Vai sentindo a presença de Deus, seja tocado, seja revestido. Pai, em nome de Jesus, sela, Senhor, essas vidas para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, escreve esses nomes, Senhor. Reescreve, Pai querido, esses nomes no livro da vida, para que essas vidas, Senhor, tenha força, tenha graça, tenha ânimo para continuar te servindo, e que elas também, Senhor, em breve estarão lançando as suas redes, e o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, seja impactado. Igreja, receba em nome de Jesus, receba poder, receba graça, receba renovo, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Volte para o mar.
Aleluia. Aleluia. Irmãos, nosso tempo já se foi. Os queridos podem retornar e eu retorno aqui para quem é de direito. Aleluia. Glória a Jesus. Me perdoe. Aleluia. Me perdoe. Glória a Deus. Me perdoe pelo tempo imperdoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é fiel. Glorificado é o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a todos que, juntamente conosco, cultuaram o nome do Senhor. Deus continue abençoando a sua vida. Continue firme nesse propósito de servir e fazer a vontade do Senhor. Coisa boa é sentirmos a presença de Deus. Aleluia. Não tem nada mais precioso nesse mundo. Deus abençoe a evangelista Claudisley. Eu quero aqui só passar um recado bem breve. Após encerrar o culto, eu preciso de 10 minutos com os coordenadores dos conjuntos, os irmãos aqui do louvor, da mídia. 10 minutos a gente resolve. Primeiro e segundo coordenador, se tiver terceiro coordenador, 10 minutos ali naquela sala perto do gabinete, para nós resolvermos um assunto para essa semana. Deus abençoe, pastor Rui, com a liberdade para encerrar o culto. Deixa eu me dar um minuto. Deixa eu falar 2 minutos. Meus irmãos, Deus toma a serva dele em mistério e diz que nós não temos muito tempo mais para continuarmos pregando o Evangelho. A igreja está na sua reta final. Acorda enquanto há tempo. O tempo está se findando. Por favor, entrega o microfone para ela. Você que está dormindo, acorde quanto há tempo. Eu estou em breve voltando para buscar a minha igreja. Não demorarei mais para buscar a minha noiva. Voltarei em breve e não pouparei os que não me aceitarem. Você que está brincando com o Evangelho, você que brinca com a minha palavra, tempos estão findos. Descerei para fazer a minha colheita. Escute, igreja. Escute, igreja. Escute, igreja. Voltarei em breve, assim diz o Senhor.